E aí, galera, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que você estiver vendo esse vídeo. Hoje a nossa aula vai ser assim, ó, virtual. Então, desde já, desejo um abraço para vocês, virtual, certo? E o que eu pensei hoje? Para a gente discutir, né, o que havíamos parado na aula anterior, né? Era uma discussão sobre a definição do que é literatura, né? Já que nós adentramos nesse conceito de literatura e em seguida vamos ver mais detalhadamente sobre o movimento literário e trovadorismo, né? Como vocês já haviam feito a pesquisa, já haviam lido alguns textos, inclusive o artigo que eu mandei para vocês, né, em anexo na plataforma lá, é justamente a discussão sobre o trovadorismo, né? Assim fazendo uma contextualização mais ampliada, tá bom? E hoje a nossa aula é justamente sobre isso. Pois bem, para desenvolver essa discussão, né, nós utilizamos como referencial teórico um dos grandes críticos da literatura brasileira, né, a literatura portuguesa também, né, o autor Márcio Moisés, certo? Ele nos traz justamente sobre essa discussão do que é literatura, do que não é literatura, né? Ele nos apresenta os movimentos literários de uma forma geral também, tá? Então, olha só, para hoje, né, nós vamos discutir sobre o conceito que é a linguagem literária e o que é a linguagem não literária, né? Já começando a definir esse conceito de literatura, né, de essa linguagem literária, sabemos que o que predomina é a linguagem conotativa, né? E o que seria essa linguagem conotativa? Como já vimos, né, a linguagem conotativa ela nos traz o sentido figurado, né, o sentido de imaginação, o sentido de algo não real, né, não concreto, tá ok? Conotativo, ok? Então, olha só, para início eu vou ler algumas coisas aqui e a gente vai discutindo, certo? Infelizmente, esse feedback eu quero depois, né? No momento não está podendo ser viável, mas espero que depois vocês podem, inclusive, também gravar vídeos falando sobre esse conteúdo e etc, tá? Então, olha lá, diz assim, ó, quando uma palavra é empregada com um significado que normalmente consta no dicionário, dizemos que ela está em seu sentido denotativo, né? Por isso que é importante, né, de suma importância, salientar e ressaltar que essa dicotomia entre o sentido conotativo e o sentido denotativo é justamente onde nós iremos, né, apresentar o que seria literário e não literário, né? Já o sentido denotativo, ele nos traz o real, né? A gente pode associar ao dicionário. O dicionário, ele nos traz significados reais, verdadeiros, verídicos, não é isso? Então, por justa causa, né, diz assim, ó, em geral, a denotação predomina nos textos não literários, pois como eles privilegiam a clareza, buscam o sentido exato da palavra. Aqui nós podemos trazer duas coisas a serem comparadas. Vejamos, um conto, né? Um conto de Clarice Lispector, um conto de Cecília Meirelles, etc., uma poesia de Cecília, um conto de fadas, né? Aqui nós vemos alguns elementos que evidenciam esse texto a ser um texto literário. Por que seria esse texto literário? Porque ele provoca ao leitor várias interpretações, ele traz facetas de significações, né? Então, por isso, chama-se um texto literário. Já o texto não literário, nós podemos associar, por exemplo, a uma notícia, né? A um texto jornalístico. Ele nos traz fatos reais, verídicos, não é verdade? Então, é justamente por isso que a gente diz que esse texto, né, é um texto denotativo, porque ele traz o sentido real. Se eu, enquanto leitor, leio esse texto, eu tenho a interpretação, né, do qual está trazendo. Já quando eu leio uma poesia, eu vou ter várias interpretações, né? O texto literário, ele nos permite essa faceta de interpretações. O texto não literário, ele nos traz uma única informação. Um texto jornalístico, você quando lê, né, você tem aquela informação que é passada. Você não vai criar expectativas, você não vai criar imaginações daquilo, né? Por isso é um texto não literário.
Por exemplo, a Carla, né, lê um texto jornalístico. Eu leio esse mesmo texto. Nós dois vamos ter a compreensão da mesma mensagem do que ele está nos propondo. Já quando nós lemos um texto literário, por exemplo, uma poesia, né, a Carla vai ter uma interpretação, eu vou ter outra interpretação, sendo a leitura do mesmo texto. Né? Por isso, nós trazemos essa dicotomia entre o que é literário e não literário. Tá ok? Vejamos. Quando, por outro lado, a palavra é utilizada fora de seu sentido habitual, ou seja, de maneira figurada, dizemos que está em seu sentido conotativo. Por que conotativo? Sentido figurado, né? Na literatura, há o predomínio da conotação, uma vez que o escritor trabalha com as variações, com as várias possibilidades de expressar-se e de reinventar a própria língua. É aqui o ponto crucial da literatura, né? Um escritor ele escreve um texto com uma intencionalidade, né? Ali ele passa a transformar-se por meio do texto, né? A representar a realidade por meio do seu texto, né? Também traz um sentido, muitas vezes, um sentido conotativo, né? Um sentido figurado, um sentido que traz essas múltiplas interpretações. Ok? Então vejamos. O texto de Antônio Cícero, literário, recria o mundo por meio das palavras. Disse por isso que tem função estética. Esse texto a gente já viu em sala de aula, inclusive, certo? Pois bem, na literatura, frases podem ser invertidas, palavras inventadas, classes gramaticais modificadas, ditos populares podem assumir novos significados, provocando efeitos de sentido inesperados. É por isso que dizemos que a linguagem literária é multissignificativa. É aqui onde nós resumimos, né, esse sentido do texto literário, certo? Na próxima aula, nós iremos discutir sobre o movimento literário trovadorismo, ok? Como vocês já fizeram a pesquisa, espero que vocês já tenham lido aquele artigo que eu anexei para vocês, onde vocês vão ter um apanhado maior do contexto literário, né? Fazer essa intertextualidade com as cantigas do trovadorismo daquele século passado e trazendo uma reflexão para a nossa atualidade, né? Onde nós iremos fazer essa comparação, né, sobre os trovadores da atualidade, né, os cancioneiros, na verdade, né, e fazer essa discussão, ok? Então, até breve, espero que vocês estejam estudando bastante, né? A gente vai manter muito esse contato aqui ao virtual. Um abraço virtual para cada um de vocês, tá bom?